Queridos amigos e irmãos, boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. A gente sabe por que Jesus é chamado de Mestre e de Senhor? Queria agradecer o convite que foi feito nesta casa, o carinho, o acolhimento, agradecer a oportunidade do trabalho. Por que Jesus é Mestre? Porque ensina, não é isso? Por que é Senhor? De fato, é um irmão mais velho, não é? Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, estava co-criando com Deus o planeta. Onde é que a gente estava nesse tempo? Por isso, um espírito puro desde aquela época. Então, certamente nós temos aí milhões de anos-luz de distância com relação a este nosso Senhor. É Senhor porque tem autoridade, né? Foram os 2 títulos que Jesus aceitou. De mestre porque ensina, e de Senhor porque tem autoridade moral de quem vivencia o ensino. Nós gostaríamos de trazer nesta noite um tema que aparentemente não tem nada a ver conosco. Por isso que a gente colocou aqui atitude, o que ninguém pode fazer por mim. Quando a gente faz essa chamada, ninguém pode fazer por mim, dá uma impressão assim, tanto quanto negativa, não dá? Se ninguém pode fazer por mim, como é que fica isso? Se ninguém pode fazer por mim, o que acontece? Melhor assim? Fica melhor desse jeito? Atitude, o que eu posso fazer por mim. Estávamos pensando sobre o que é atitude de contas. Quando a gente pensa na palavra atitude, isso quer traduzir, quer significar o que para nós? Agir. Muito bem, acabou. Tornar o quê? Tornar um hábito. Um ato. Agir, tornar um ato, a atitude. Uma postura. Muito obrigado. Então é agir, é tornar um ato, é postura. Atitude é como a gente se coloca diante da vida. Como é que nós enxergamos o mundo? Como nós vemos pessoas? Como é que nós observamos a realidade? E é por isso que a gente fica pensando a atitude, a nossa postura diante de tudo que está acontecendo, das circunstâncias, das ocasiões, dos momentos que a gente vive. Como é que a gente se coloca? Como é que nós enxergamos? Como é que nós enfrentamos estas situações? As dificuldades, testemunhos que precisamos empreender, as atravessamos, as provações abençoadas de cada dia. Como é que a gente está se colocando diante disso? Qual é a nossa atitude, a nossa postura, o nosso comportamento? Como é que a gente pensa diante de tudo isso? Como é que a gente age? Como é que a gente fala? Como é que nós suportamos? E aí, fazendo uma reflexão sobre atitude, nós que não somos poetas, mas temos aqui artistas, compositores, autores, redatores, adaptadores, roteiristas, não é? Que a gente fica sabendo aí. Quando a gente pega a palavra atitude e faz como os poetas fazem, as poetisas, aquele começa com A, anagrama, que bonito, né? Não sei nem o que é anagrama. Ou seria um A, começa com A e acaba com acróstico. Um acróstico, muito bem. Isso, um acróstico, né? Anagrama, acho que é para a gente resolver algum desafio, não é isso? Você vai ali buscando tudo. O acróstico é quando você tem a palavra na vertical e com as iniciais das letras, não é? Cada letra que compõe aquela palavra, você vai colocar outras palavras para poder entender o seu conceito. E fazendo um exercício
a gente chegou a esse resultado aí. Atitude. O café tá bom, tá? Chá, melhor ainda, né? Então, atitude tem a ver com ação. Atitude é ação. Primeira coisa que a gente pensa em atitude é ação. Tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Senão, não tem atitude. Outra coisa é a questão do tempo. Atitude tem a ver com tempo. Eu preciso tomar decisões, fazer escolhas. Eu preciso aproveitar o tempo. Isso também é atitude. Atitude é inteligência. Eu preciso utilizar a minha inteligência para me colocar diante do mundo da melhor forma possível. Atitude é tentativa. Às vezes a gente não consegue na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Aí a gente vai e faz o quê? Boa noite, seja bem-vinda. Ninguém observou que você está chegando agora, mas seja muito bem-vinda. Tentar tantas vezes quantas forem necessárias. Que a gente tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na quarta a gente faz o quê? Desiste, não é? Aí falta atitude. A atitude precisa ter essa determinação, essa esperança. Utilidade. Atitude é utilidade. Não do utilitarismo, não do consumismo ou do hedonismo, de eu viver pelo prazer de viver, mas eu ter uma razão propriamente e descobrir qual é a minha missão de estar aqui na Terra. Atitude é decisão. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E na minha existência eu sempre tenho pelo menos 2 oportunidades, 2 opções. Nunca tenho apenas uma opção. Sempre há a possibilidade de escolha. E para isso eu tenho que usar o meu... Muito bem, é isso que vocês pensaram. Meu livre arbítrio e da melhor forma possível. Atitude é esperança. Esperança que eu sempre preciso ter, acreditando num futuro melhor. Isso é atitude. Então a gente pensa assim, só para voltar aqui, alguém tinha refletido sobre o conceito de atitude nessa amplitude? Não? Não é interessante? Olha só como fica mais interessante ainda. Atitude é ação. Será que nós somos agentes da mudança ou nós somos observadores da realidade? O que significa mudança? É mais fácil perguntar assim, quem é que gosta de mudar aqui? A gente tem a maior facilidade, não tem, em mudar? Para lá, para cá, não é isso? Se sente muito confortável, não sente? Não. O que acontece? Normalmente a mudança nos incomoda, porque nos tira da zona de... Se a gente está acomodado numa zona de conforto, está tudo muito bem, está tudo sob o nosso domínio, tá beleza. Mas quando nós precisamos fazer alguma coisa, fazer uma mudança, atravessar uma ponte, estar num processo de transição, em trânsito, nós nos sentimos desconfortáveis, porque é preciso fazer alguma coisa. É preciso agir, não ficar apenas como espectador de uma realidade que vai se transformando, mas nós sermos aqueles agentes empreendedores da mudança. Geralmente nós temos uma espécie de resistência à mudança. A gente resiste, porque nós temos os nossos conceitos e os nossos pré-conceitos, e formamos os nossos paradigmas. Ou seja, é a nossa forma de enxergar o mundo, são os valores que nós adotamos. E quando temos que mudar isso, um esforço é tremendo. Eu me lembro a época que eu assistia um desenho ainda em PB, em preto e branco. Não sei se vocês se lembram da televisão em preto e branco. A senhora se lembra, né? Então estamos juntos aí, ó. Já muito, não é da nossa época, mas a gente se lembra, né? E eu estava assistindo um dos desenhos assim que mais chamava atenção, que era de um personagem asiático. Era assim, baixinho, parrudinho e ceguinho. Olha quantos preconceitos numa fala só eu coloquei.
Só para a gente ver que não precisa respeitar todo mundo, graças a Deus, na condição que se apresenta. Mas era um indivíduo tão inteligente, um tal de Mister Magui, é bonito assim, Magui, né? Fala o Magu, né? Então, esse Mister Magui, ele sempre vivia com um conjunto de filhos que o acompanhava. Era ele, mais assim, uma fileira de filhos. E sempre um episódio tinha um fundo moral. Hoje você vai assistir uma animação dessa, para você encontrar alguma de moral, tá difícil, não é? Na época tinha. E ele sempre tinha uma frase de efeito em cada episódio. E uma delas eu jamais me esqueci. Quem nos viu aí na segunda-feira, assistindo esse tema, vai poder dizer qual é a frase, por favor. Não se lembram, não? Ele fazia uma comparação da mente com um paraquedas. E dizia o seguinte: a mente é feito paraquedas, só funciona quando está aberta. Então nós precisamos nos abrir para aprender. Isso é mudança. Aprender a aprender. E aprender com humildade, como nos ensina André Luiz no primeiro capítulo da obra Agenda Cristã, quando nos coloca 30 imperativos cristãos. E o primeiro deles é aprende humildemente. Então só aprende quem tem humildade. Ação é nós nos abrirmos para o aprendizado, a fim de fazer uma reconquista de nós mesmos, um novo olhar sobre a realidade, aproveitar cada dia como se fosse o primeiro da nossa existência. Recordo-me que num intervalo de um programa chamado Entre Dois Mundos, que a gente apresenta pela FEB TV, entrevistando um companheiro diretor da Federação Espírita Brasileira, ele disse assim: aprendi com meu papaizinho. Sempre que eu ia dormir, ele me trazia uma lição que eu deveria responder a 3 questões antes de dormir. A primeira delas é: o que eu fiz de bom hoje? Muito bem, o que eu fiz de bom hoje? A segunda é: o que eu aprendi de novo nesse dia? O que eu aprendi de novo nesse dia? E a terceira é: se vivi com alegria. Vejam que interessante. O que eu fiz de bom ou de útil hoje? É uma reflexão importante. A atitude é nós estarmos dispostos a fazermos algo de bom, algo de útil, algo que beneficie o semelhante e que também nos traga benefício. A atitude é nós estarmos dispostos a aprender alguma coisa nova a cada dia. Para aprender uma coisa nova a cada dia, nós precisamos nos abrir, reconhecer que nós não sabemos. Essa é uma postura de humildade. O humilde tem os pés no chão, levanta a cabeça e segue em frente. O oposto do orgulhoso. O orgulhoso veste um salto alto, caminha nas nuvens, empina o nariz e não dá bola para ninguém. Ele se fecha porque ele acha que não tem o que aprender. O humilde se abre porque reconhece que não sabe. Sócrates foi procurado uma vez por um dos seus discípulos que dizia: mestre, estão dizendo aí que você é o filósofo mais inteligente da Grécia. E aí o discípulo certamente estava esperando uma resposta humilde de Sócrates, não é? E Sócrates disse: devo ser mesmo. Eu falei: nossa, devo ser mesmo. Porque esses indivíduos que não sabem, acham que sabem, enquanto eu sei que nada sei. Quando vocês quiserem aplaudir Sócrates, fique à vontade, tá bom? Então, estar aberto ao aprendizado é uma coisa muito importante. Aprender uma coisa nova é uma revisitação sobre nós mesmos, estarmos dispostos com a atitude de quem ainda não sabe, mas tem o interesse de aprender. E viver com alegria, com disposição, com entusiasmo. O entusiasmo que nos traz a mensagem de que a vida é bela. Entusiasmo que significa in, dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema de Deus dentro de nós.
e comentávamos a respeito desse assunto numa palestra. Quando encerramos a palestra, descendo assim de um local mais alto, fomos abraçados por uma senhora e compartilhávamos essa história com os amigos que fizeram a bondade de estar aqui conosco hoje também, sendo médiuns de transporte. Muito obrigado. Viu? Muito mais do que isso, amigos, companheiros e irmãos. E uma senhora me abraçou. Mas ela me abraçou com aquele abraço, sabe, quando você se sente efetivamente abraçado? E aí ela disse: meu filho, agora eu entendo a razão de ter entrado neste local. Ela nem sabia por que tinha entrado ali. Ela teve uma intuição, algum espírito indicou e ela entrou. Era um evento espírita. Nós estávamos fazendo uma palestra. Então, quando encerramos, descemos, ela abraça e disse: meu filho, eu não sei. Agora estou entendendo por quê. Porque o que você falou, você foi um representante de Deus na minha vida. Você está salvando a minha vida. E cada vez que ela falava, eu ia me sentindo cada vez menorzinho. Porque ela disse, você falando sobre entusiasmo, sobre a alegria de viver, a necessidade da gente estar sempre assim disposto, não obstante as dificuldades, os problemas do caminho. E eu quero lhe informar que meu marido matou meu pai. O meu irmão matou meu marido e se suicidou. E esta semana eu perdi a minha filha. E você falando isso é como se fosse Deus manifestando na minha vida. E eu que então abracei aquela senhora, não queria largar dela, e em lágrimas disse: instrumento de Deus está sendo a senhora na minha vida, por dar um testemunho tão precioso, com uma atitude tão digna, que diante do sofrimento e da dor, estava ali demonstrando a necessidade de enxergar a vida sobre outros prismas. Uma vida que não se encerra apenas com a morte do corpo físico, e que, não obstante as dificuldades, os problemas, os percalços, as provações, as expiações, nós devemos estar dispostos a viver sempre com alegria. Isso é atitude. Então vejamos quantos 5 dedos nós temos aqui. Muito bem. Nossa mão geralmente tem 5 dedos, não é? Então vamos tomar a nossa vida em 5 facetas. A primeira delas, a faceta pessoal. Nós somos uma pessoa. Quem é você? Miriam. Estou Miriam. Olha que bonito. Gostei. Quem é você? Adriana. A nossa mestre de cerimônias? Adriana. Quem é você? Isso, quando a gente sou eu mesmo. É. Andréa. Quando a gente pergunta quem é, a pessoa responde o quê? Quem é o senhor? Gilberto. A gente responde com o nosso nome, porque é a forma pela qual a gente se identifica. É como nós somos registrados, não é isso? Nós temos uma personalidade. Nós, então, ocupamos uma personalidade, uma identidade civil. Nós somos uma pessoa, uma persona, uma máscara, uma sombra. É como a gente se mostra. E precisamos cuidar de nós. Recordo-me que assisti uma palestra num evento espírita, do qual a gente participou, e o amigo psicólogo dizia que era importante a gente, de vez em quando, fazer um convite para nós mesmos para irmos ao cinema. Qual foi a última vez que a gente se convidou para sair? Nós precisamos ter um tempo para nós mesmos. Um tempo que nos dedicamos aos nossos afazeres, às nossas ocupações. Joana de Ângeles, a psicóloga da espiritualidade, pelo abençoado mediunato de Divaldo Franco, nos ensina que nós precisamos ter espaço e ter tempo para nós mesmos. É mais ou menos, mesmo que seja o chamado ócio, em que a gente fica um tanto aparentemente desocupado, nós vamos estar aí empregando o ócio criativo do sociólogo italiano Domenico de Masi. Porque não estaremos à toa, nós vamos estar aproveitando de forma salutar
aqueles recursos que nós temos à disposição. Então, vejamos, a faceta pessoal é importantíssima, porque a gente precisa também saber quem nós somos aqui ou como nós estamos. A nossa existência física começa exatamente no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Nesse instante, o espírito reencarnante já se liga ao futuro corpo. E aí nós temos toda a trajetória, não é? Da gestação, do nascimento, da infância, da adolescência, da juventude, quando o indivíduo se torna um adulto, e depois ele vai para a segunda idade, para a terceira idade, para a quarta idade, para a quinta idade, enfim, chega um momento em que ele tem que partir para outra, não é isso? Por quê? Porque a própria vestimenta, ela já não nos serve mais, já não nos atende às necessidades. E aí, então, a vestimenta, que já nos foi muito preciosa e da qual a gente tem que dar todo o mérito pela oportunidade da reencarnação, evidentemente, não é isso? De nós termos um corpo e de nos permitir a manifestação diante do mundo pelos nossos sentidos, que a gente se comunica com o mundo pelos nossos sentidos, não é assim? Com o nosso... Isso, a visão, com a nossa audição, com o nosso paladar, com o nosso tato e com o nosso olfato. São os 5 sentidos principais que nós temos atualmente. Teremos um 6º sentido que vai pertencer a todos nós, a chamada mediunidade intuitiva, segundo o italiano pesquisador, estudioso, espiritualista Pietro Ubaldi. Vai ser a mediunidade do futuro, a intuição como um sentido. E quando a gente vê no Livro dos Espíritos se é possível a gente compreender a natureza íntima de Deus, o Espírito de verdade responde que não. Por quê? Porque nos falta o sentido. O sentido. Nós vamos nos desenvolver a tal ponto que um dia compreenderemos Deus, veremos Deus, porque teremos o sentido. Estaremos mais em condições, estaremos mais evoluídos. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado para conosco nessa faceta pessoal. Mas nós temos uma segunda faceta na nossa existência, na nossa vida, que é a familiar. Todos nós fazemos parte de uma família. Nós retornamos pelo processo da reencarnação, pela nossa existência, que começa então nessa fecundação do óvulo pelo espermatozoide e que vai se extinguir com a morte do corpo físico. No momento então que a vestimenta já não nos atende mais, o espírito se afasta, nós nos afastamos. Não é então o espírito se afastar e o corpo morrer. O corpo morre e a gente se afasta. É assim que funciona no processo da morte e no processo da desencarnação. Vale dizer, há diferenças entre morte e desencarnação? Né? Porque no Espiritismo a gente fala, quando fala da morte, né, a gente entende a morte como sendo a desencarnação, não é? Há diferença? Há ou não há? Por favor, gente, vamos raciocinar. Há ou não há? Há. Há. A morte é a extinção da vida orgânica. Extinguiu, morreu. O que acaba? Vai se transformar, né, na natureza. Mas o que permanece vivo? O espírito. Então, esse espírito é imortal, não é? Foi criado antes, em algum momento, mas jamais deixará de existir, porque é imortal. Então, o desligamento no processo da desencarnação, o termo correto é desencarnação, não desencarne, porque o desencarne seria quase que o descarne, tirar da carne, e a gente não encarne. Então, há um processo da encarnação e da desencarnação. Isso a gente diz porque é comum falar desencarne, não é? O meu encarne, como assim o meu encarne? Como assim o meu desencarne, não é? Então, a minha desencarnação, a minha encarnação. Isso é bom a gente ter os vocábulos também de maneira adequada para a gente poder se expressar melhor. Então, a desencarnação é o desligamento do espírito do corpo físico. Senão, morre, mas não desencarna. É possível desencarnar sem morrer? Não.
Mas é possível morrer sem desencarnar? Sim, olha que absurdo. É isso mesmo. Então há almas penadas? Há almas penadas ou não há? Há almas penadas que vivem penando por aí, não é? Essas almas que não reconhecem o seu estado, não sabem a sua situação de espíritos sofredores, vivem perturbadas, perturbando, são ignorantes e às vezes acabam causando influência, porque são despreparadas. Então existem esses espíritos que precisam de orientação, que no fundo estão vinculados aos problemas, às questões materiais, emocionais, e ainda não conseguiram se desvincular, então não desencarnaram. A literatura espírita é rica nesse sentido, trazendo vários, inúmeros exemplos desses espíritos que de fato ainda estão presos ao corpo físico. Então a família é uma grande oportunidade que a gente tem de reencarnar, de ter a volta do espírito a um novo corpo físico. Eu assinava um jornal, que era o principal jornal de Brasília, chamado Correio Brasiliense. E tinha um caderno de cultura com aquelas cruzadinhas. E eu sempre preenchia as cruzadinhas até onde dava conta. Como eu sou muito ignorante, nunca conseguia completar, não é? Mas uma vez eu me surpreendi, porque veio lá uma informação para a gente preencher as cruzadinhas. Retornado o espírito ao novo corpo de carne. Aí eu olhei de novo, será que é isso mesmo que está escrito? Retornado o espírito ao novo corpo de carne. Qual é a resposta? Reencarnado. Retornado, reencarnado. Eu falei, nossa, olha aí o conceito, né, do espiritismo, da reencarnação, o espírito que volta ao novo corpo de física. Né? Então, ele que volta é a reencarnação. Reencarnado. Então, para dizer exatamente que nós temos uma nova oportunidade, é como se fosse um novo recomeço, como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim é a existência. E é tão bonito que a gente nasce num lar, não nasce? Nasce como criança, não nasce? Nicodemos, na calada da noite, vai conversar com Jesus, porque ele tinha uma dúvida crucial. Ele queria saber como é que se fazia para alcançar o reino dos céus. Quem é que não tem essa dúvida, não é? Nicodemos era um doutor da lei, um fariseu, conhecedor estudioso da lei mosaica, a lei antiga. E então ele pergunta para Jesus, como é que se poderia alcançar o reino dos céus? E Jesus responde para ele, em verdade, Veja que Jesus já combatia fake news desde aquela época. Vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E aí então, mas como nascer de novo? Pergunta Nicodemos. Se eu já sou um adulto, como é que um homem adulto pode nascer criança de novo? Veja que ele tinha um conceito claro da reencarnação. E Jesus vai falar do espírito, vai falar do corpo, que o corpo nasce do corpo, o espírito do espírito, e vai dizendo, mas ele não conseguia entender. Aí Jesus vai dizer para ele, se você que é doutor da lei não consegue entender essas coisas, imagine os outros. Por isso que mestre, o mestre amado, o Senhor das nossas vidas, haveria de prometer, e ficou registrado no capítulo 14, versículos 15, 16 e 17, e também tomando um pouco do 23, quando há a promessa do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que ficará eternamente convosco. Então a família é a nossa consolação. É a nossa oportunidade de crescimento, de trabalho, de desenvolvimento, de aprimoramento, porque nós nascemos no lar onde todos somos amigos, não somos? É uma maravilha, não é? Então a gente nasce para parar arestas, porque nem sempre nos reunimos em processo de afinidade. Muitas vezes somos inimigos do passado. Mas Deus é tão bondoso que faz assim uma maravilha, a tal da genética, da hereditariedade, não é? Porque a gente tem os filhos que se parecem conosco. E eu me recordo que uma vez eu tenho um filho de 31 anos, jovem, casado, bonito, a cara da mãe. E tem uma filha. A filha, como já tinha nascido filho, eu pedi para que fosse mulher. E que, se possível, fosse parecida comigo, uma vez que o filho era
a cara do avô materno. E eu aprendi a partir daí uma grande lição, Sandra. Cuidado com o que a gente vai pedir a Deus. Corre um grande risco da gente ser atendido. E não é que eu fui atendido? Nasceu uma menina com a minha cara. E eu, então, como vivia desfilando meu filho, também desfilava minha filha para lá e para cá. E um dirigente de grupo mediúnico, quando você fala diretor, dirigente de grupo mediúnico, é o quê? Uma pessoa normal, né? Muito bem, exatamente. É uma pessoa normal, porque não é anormal, é como qualquer um, não é? Você vai tomar uma pessoa normal com uma certa seriedade, né? A pessoa ali e tal, tem um gabarito, assim, de pessoa que estuda, que conhece das coisas, né? Uma pessoa séria. E aí, então, andando pelos pátios, nos jardins da Federação Espírita Brasileira em Brasília, desfilando a minha filha para lá e para cá, ela com alguns meses, esse dirigente de grupo mediúnico, então, me encontrou, olhou para mim, olhou para ela, olhou para mim, olhou para ela, cara crachá, e disse assim: Geraldo, como é que Deus faz um milagre desse? Uma menina linda com a sua cara. Imagina se nós fôssemos ver um espírito que reencarna ali, fôssemos lembrar que é um inimigo do passado. Ficaria difícil, o amor não ficaria, mas você vê aquele ser lindo que tem a nossa cara. A gente vê assim, meu Deus, como é bonito, né? Então ama já assim, um pouquinho de Narciso, claro, mas é o exercício na sabedoria divina. A família é uma preciosidade. Aproveitemos os nossos entes queridos. Tenhamos a oportunidade de abraçar, de olhar, de afagar, de agradecer. Se a gente não fez isso ainda, façamos agora, diante daquele que está ao nosso lado, se é nosso familiar. Se não for consanguíneo, façamos mesmo assim, porque nós todos pertencemos à família divina. Somos irmãos em Deus. Nem sempre, obrigado, queridos, pela participação. Nem sempre a gente encontra na família um ambiente pacífico, um ambiente como a gente gostaria. A gente sabe que tem os momentos necessários, não é isso? De nós desenvolvermos os laços do amor. E é para isso que a família se reúne. É para isso que a gente se reúne. Então, aprender a amar, sempre. Temos uma faceta pessoal, familiar, e temos uma faceta social. Nós somos seres sociais, gregários. Vivemos em sociedade, nós vivemos num regime que é um regime em que dependemos uns dos outros. Vocês se lembram de D. Pedro I? Quando estava às margens do rio Ipiranga? Estão se lembrando? Estavam lá, não? Mas está registrado nos livros de história que D. Pedro I, ele estava lindamente fardado, um uniforme branco, não é? Num cavalo branco extraordinário, e empunhando uma espada linda. Isso é o que está registrado na história. No fundo, ele estava num burrico de pijama e com uma dor de barriga tremenda. Você sabe dessa história, né? Então, não conseguia nem levantar a espada. Mas ele gritou, ou, vamos lá de novo. Pois é, se hoje fosse à beira do rio Ipiranga, de qual rio que fosse, montado em qual cavalo que fosse, vestido de que maneira fosse, levantando uma espada ou não, se fosse D. Pedro I ou qualquer um de nós gritar, o que ficaria entre independência e morte? A morte. Só a morte, né? Porque a morte é certa, não podemos fugir. A gente sabe que nascer já é caminhar para a morte, mas porque a morte é vida. Assim nos ensina o Espiritismo, né? É uma transição, uma transformação, uma passagem para a verdadeira vida. A morte é passaporte para a vida imortal. E nós estamos aqui transitoriamente, de passagem. A vida imortal permanece, a existência passa, a personalidade passa.
Mas o eu integral, que nós vamos falar daqui a pouco, permanece. Então, nós somos seres sociáveis, sociais, gregários. Dependemos da vida de relação para o nosso desenvolvimento. É o outro que nos aponta como nós somos. Às vezes, nós temos dificuldade de nos enxergar, principalmente nós da personalidade masculina. Nós somos um tanto quanto evoluidamente toscos ainda, né? Temos uma certa dificuldade em enxergar. A mulher enxerga muito mais, né, do que a gente, essa coisa toda. Tanto é que a desenvolvedora de estudos profundos da psicologia e da pedagogia, a nossa querida evangelizadora Sandra Borba, ela fazendo um estudo da evolução anímica, vocês se lembram? Que a gente fala lá, aquele pensador, filósofo, Leon Denis, ele fala para nós que, né, a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, remexe no animal, acorda no hominal, não é isso? E aí, e no angelical se desenvolve plenamente. Ela concordou com tudo isso, mas nos seus estudos ela chegou à conclusão que além do reino mineral, vegetal, animal, hominal, mulheral, aí chega o angelical. Isso para dizer que as mulheres são mais desenvolvidas que nós homens, não é? Se bem empregarem a oportunidade da evolução. Não é isso? Porque às vezes alguns homens, quando a gente fala assim, personalidade masculina, não gosta disso, não. Estou discordando. Não tem nada a ver com o espiritismo isso. Mas é pela vida, a situação que a mulher enfrenta, as dificuldades todas. Até algum tempo a mulher era reconhecida como sem alma, imagina. Quantos 5.000 homens tinha na multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000. Eram 5.000 homens, só se contavam os homens. Não se contavam as crianças nem as mulheres. E quem é que financiava todo o trabalho que Jesus realizava de divulgação do Evangelho com os apóstolos? As mulheres. As meninas, né? Eram meninas na época, não é? Que interessante isso. Só para demonstrar que todos nós estamos em evolução. É por isso que a gente vai estagiando e quem sabe na oportunidade lá para frente a gente pode, não é? Estar na personalidade feminina, assim como as mulheres hoje na personalidade feminina estarão na personalidade masculina, porque o espírito ele voa com as duas asas, perfeito? E nós vamos seguindo sempre. E aí nós temos esse contexto social, muito importante, a relação, o respeito, a compreensão. Além da questão social, nós temos a faceta pessoal, familiar, social, profissional. Todos temos uma ocupação, uma tarefa, um serviço, não precisa ser um emprego. E a gente, às vezes, não faz o que gosta, assim no sentido de ser o ideal. Nem sempre eu faço o que gosto, mas eu devo gostar do que eu faço. Porque eu tenho que estar ocupado com aquilo que a bondade divina me enseja como oportunidade de crescimento. E como é bom eu me desenvolver, porque eu vou aprender. Eu vou fazer um chá para depois tomar. Nossa colega estava tomando um chá, não é? O C de conhecimento, confere? Saber. O H de habilidade, saber fazer. E o A de atitude, querer fazer. E fazer efetivamente. Essa parte técnica, profissional, de um afazer, de uma tarefa, é a chamada ocupação útil, que o Livro dos Espíritos nos coloca. Toda ocupação útil é trabalho. Todo trabalho. O trabalho é toda ocupação útil. Então eu me sinto útil, que estou fazendo alguma coisa em benefício do próximo e meu próprio benefício. Então essa faceta profissional, seja qual atividade que eu estiver desenvolvendo, é importante na minha vida. Qual é a atitude que eu tenho diante disso? E, finalmente, a quinta faceta é a... Depois da pessoal, da familiar, da social, da profissional, faceta espiritual. A faceta espiritual permeia todas as outras, é a mais importante. Ela é fundamental. Porque vai dizer do eu profundo. Do eu profundo não é que é a dor profunda, é do self, não é? O ser profundo, o espírito imortal que sou eu.
Aí não estamos falando da personalidade apenas, nós estamos falando da individualidade. Quem sou eu? E a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos nos dá a resposta. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de domar as suas más inclinações. Isso, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o meio prático mais eficaz que a gente tem nesta vida, veja como a questão é profunda. Qual o meio? Está falando de mecanismo, de método prático, não é teórico, é de execução, de operação, de ação, que tem o homem, ou seja, todos nós, a humanidade, nesta vida, é agora, hoje, para domar as suas más inclinações, para se corrigir. Quem é que não tem más inclinações aqui? Venha à frente e se justifique. E aí o Espírito da Verdade responde. Um sábio da antiguidade já falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec fica satisfeito com a resposta? Não. Mas isso nós já sabemos. Nós queremos saber como fazer isso. Quase que o Espírito da Verdade responde, então por que você não perguntou como? Você perguntou qual, eu disse qual. Agora você perguntou como, vou dizer como. Aí quem responde não é o Leonardo, nem Geraldo, mas é um santo canonizado pela Igreja Católica. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Fazei como eu fazia. Todo dia à noitinha passava em revista o que havia feito. No dia seguinte, reforçava o que era bom e me esforçava por corrigir o que não era bom. Foi assim que, passo a passo, passei a me conhecer. E aí nós temos, basicamente, com 3, 4 parágrafos, Kardec nos dando um verdadeiro tratado de sociologia, de humanismo, para explicar a nossa relação com o próximo, conosco mesmos e com Deus. Para a gente poder compreender como é que é o nosso processo evolutivo. Há um ditado espiritualista que diz, procurei Deus, não achei. Procurei a mim mesmo, não me encontrei. Procurei o próximo e encontrei os 3. Quando vocês quiserem aplaudir, pode ficar à vontade, naturalmente. Né? Esse belíssimo ditado espiritualista, para dizer, como André Luiz nos ensina, e Emmanuel reforça, que o nosso próximo é o caminho para Deus. A nossa caminhada para Deus necessariamente passa pelo próximo, porque ele é esse instrumento. Então nós vamos ver nessa faceta espiritual é importantíssima. Se nós tivermos qualquer objetivo na nossa vida, seja pessoal, seja familiar, seja social, seja profissional, seja espiritual, para atingir qualquer objetivo material, espiritual na nossa existência, nós precisamos ter 4 elementos fundamentais. O primeiro é a vontade. É preciso querer, desejar. Mas André Luiz, no livro Nosso Lar, fala que além de querer desejar, é preciso merecer. Então nós temos que fazer por onde? A vontade é a potência anímica fundamental, como nos ensina Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, na sua 3ª parte, quando fala das potências da alma. A vontade é a potência da alma principal. Potência da alma anímica, que vem de dentro para fora. Quando eu tenho vontade, eu quero, eu desejo, meio caminho já está andado. Leon Denis, ou melhor, Emmanuel no livro, aquele livro que faz parte da coleção, que começa com fonte e acaba com vida. Fonte Viva, muito obrigado. O 4º livro da coleção, o próprio Fonte Viva, Emmanuel diz que a vontade é o principal capital do ser humano. O principal capital do ser humano é a vontade. Então é preciso desejar, é preciso querer. Nós precisamos ter essa vontade. Mas além da vontade, para atingir qualquer objetivo na nossa vida, é preciso ter persistência ou perseverança. É preciso dar constância à vontade. A vontade precisa prosseguir. Então não basta desejar e diante do primeiro obstáculo cair. Não basta querer e, diante da primeira dificuldade, desistir. É preciso continuar, perseverar. Ensina Emmanuel também que a perseverança é a base da vitória. A perseverança é a base da vitória. E vitoriosos serão aqueles que perseverarem até o final.
nos ensinam as Escrituras. Seremos vitoriosos se perseverarmos até o final. É preciso perseverar, ter a constância da vontade, não desanimar, não desistir, não nos entregarmos, enfrentarmos os obstáculos com aquela vontade firme. Aí nós vamos tendo a constância. Mas para atingir um objetivo qualquer, além da vontade, da perseverança, eu preciso ter uma palavra mágica, que é apenas uma letra F com uma outra E acentuada com agudo. É preciso ter fé. Fé que seja... O que é uma fé mesmo? A fé é o quê? Acreditar. Aquele que acredita sempre... Demorou, né, gente? Aquele que acredita sempre alcança. Já diz o poeta Renato Russo. Aquele que acredita sempre alcança. Tem uma música sobre isso, né? Pessoal que gosta de música. Então é preciso acreditar para alcançar. A fé é crença, mas a fé, além de crença, é o quê? Tudo bem, além de crença é acreditar, ok. É confiança. Eu tenho confiança. Além de acreditar, estou confiante. Eu tenho a credibilidade somada ali a uma espécie de expectativa e eu tenho o caminho de que eu vou conseguir. Mas eu tenho, além da expectativa dessa confiança, eu tenho a esperança. Isso é fé, esperança. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo consolida esses conceitos para nos trazer um conceito mais completo ainda, que fé é a esperança. Além da esperança é a crença, além da crença é a confiança. Fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Allan Kardec. Fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Nós não alcançamos o que nós esperamos, às vezes nem sabemos o que estamos esperando. Se a gente não sabe, qualquer vento leva para a gente para qualquer lugar. É preciso saber, direcionar, ter foco. Preciso acreditar, ter confiança, ter esperança, mas ter a certeza. É por isso que no Espiritismo a fé é raciocinada. Nós sabemos por que acreditamos. E eu tenho a fé em mim, porque eu acredito em mim, eu tenho confiança em mim, tenho esperança em mim, eu tenho certeza que sou capaz. Se não sou, vou me preparar. Vou adquirir a competência, vou tomar o chá. Vou saber fazer, vou ter atitude, vou querer fazer e vou fazer. Porque eu sei que posso aprender. E, além disso, eu tenho uma fé que também é uma fé na espiritualidade. Eu tenho uma fé em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, em Bezerra de Menezes, em Francisco de Assis, em Chico Xavier, em Joana de Ângeles, no Cristo. Aquele ali é Jesus, não é? Olha que bonito. Não é? Então, nós temos esta fé espiritual. A fé de que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Por isso não nos cabe desanimar ou desistir, porque sempre existe um amparo. E, meus irmãos, se nós estamos atravessando momentos difíceis, sempre há um caminho que vai nos permitir dar conta de cumprir a nossa prova. Porque Deus, meu amigo, é tão misericordioso que Ele só traz a prova para nós quando a gente está preparado. É no momento exato. Assim é que funciona essa lei maravilhosa, que é a lei de causa e efeito. Então, nós precisamos ter a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa fé. Mas olha, Campete, eu já tentei tanto, estou aí me esforçando e tudo, de tudo isso que você falou, mas ainda não cheguei no objetivo. Ora, se a gente não alcançou o objetivo, tendo vontade, sendo perseverante e mantendo a fé firme, está nos faltando ter o quê? Merecimento, a arte de saber esperar, a ciência da paz. É preciso ter paciência. Porque a vida nos apresenta as respostas sempre às nossas perguntas, de uma maneira ou de outra. Nem sempre as respostas vão surgir de acordo com o que a gente gostaria que fosse, porque Deus nos responde não de acordo com os nossos caprichos, mas de acordo com o nosso tempo, com a nossa necessidade,
com o nosso merecimento. Vem exatamente o de que nós precisamos para evoluir. Então é preciso ter paciência. Paciência seria uma coisa assim maravilhosa da gente ir numa farmácia e comprar, não é uma dose de paciência. Você pode até tomar um calmante que vai te deixar molinho o corpo, a ideia é meio lenta e tal, mas no fundo o que está agitado é o espírito, que somos nós mesmos. Por isso que Hahnemann, o pai da homeopatia, nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem belíssima, que não adianta macerar, judiar o corpo que está tenso, está nervoso, porque não é o corpo que fica nervoso. Quem fica nervoso, quem é? É a alma, não é? Quem é a alma? É o espírito, muito bem. E quem é o espírito? Somos nós mesmos. Então não adianta dizer, olha, o meu espírito também está bravo. Desculpa, viu, gente? Meu espírito é inferior. Não, você é inferior mesmo, meu amigo. Assuma. Porque você é o seu espírito. Nós somos espíritos imortais, revestidos temporariamente de um corpo físico, não é o contrário. Então, Hahnemann dá um tratamento à espiritualidade, para a educação moral, para a nossa evangelização. E aí, então, nós vamos gradativamente para entender que a atitude é ação. É o momento de nós agirmos com determinação, sem deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Nós, espíritas ou espiritistas, aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo, nós costumamos dizer assim, ó, tem um ditado, né? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, está aqui. Mas como nós somos reencarnacionistas, a gente aproveita, né, o fato de estar aqui. Ah, meu amigo, se eu não posso fazer nesta... Ah, my God! E aí nós vamos deixar para outra, só que esquecendo de um detalhe. A outra poderá ser muito diferente, porque dizem que a fila da reencarnação está maior do que a fila de concurso público. Então é complicado, tem que aproveitar a encarnação atual. Isso é atitude. Atitude é o tempo. Ah, tempo. Sabe por quê? Como é que é o nome daquele deus da mitologia grega com Z? Zeus. Zeus é o maior deus da mitologia, sabe por quê? Porque ele dominou um outro deus, que era filho dele, né? Chamado... Pode falar, por favor? Cronos. Cronos. Por isso que a gente tem cronologia, é a medição do tempo, é o tempo que passa aqui na nossa vertente. Tempo é uma dimensão desafiadora, impressionante, a beleza. Trabalhar com o tempo é algo desafiador e a gente precisa utilizar o tempo a nosso favor. Zeus se tornou poderoso porque dominou o deus Cronos. Dominou o tempo. E a gente tem que trabalhar o tempo como aliado, não como inimigo. Porque senão a gente vive correndo atrás do tempo. E correndo atrás do tempo a gente vai se dar... Olha o que vocês estão falando, hein? É importante a gente sempre buscar a otimização em tudo que nós estamos fazendo. E para isso, o tempo é um valioso patrimônio que a gente não pode desperdiçar. E aí fazemos uma reflexão. Love is the driving force of the universe. Que inglês perfeito, não precisa nem tradução, né? Onde é que eu estava mesmo, meus amigos? No tempo, sim. Correndo atrás do tempo. Imagina, você está correndo atrás do tempo, você vai ter complicações. E aí, fazendo uma reflexão sobre o tempo, a gente precisa considerar o tempo com 3 elementos. Primeiro, a gente tem um dia de quantas 24 horas? Pois é. Se nós tivéssemos 36 horas, seria melhor? E se fosse 48? Seria a mesma coisa, porque a gente vê pessoas que aproveitam bem o tempo e outras que não conseguem aproveitar bem o tempo. Se o dia de 24 horas não dá, não é o suficiente, pede 36, não vai ser também. Vocês já viram aquela questão de quando vai pedir uma coisa para alguém fazer? Procure um ocupado. Aí ele vai e faz, porque ele sempre arruma tempo. Se você procurar um desocupado, ele não vai ter tempo. É coisa impressionante. O tempo é o tempo para todo mundo, não é? E aí o indivíduo não consegue. Então, trabalhar com o tempo envolve... Tempo não é questão de ter ou não ter, é questão de eleger prioridade.
Tempo é questão de prioridade. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós estabelecemos essa prioridade. Com certeza. Nós estamos ganhando tempo, nós estamos aproveitando o tempo, porque o tempo para nós é precioso. Então, elegemos essa prioridade. Na nossa vida, nós temos o que é importante, o que é preciso fazer e o que é prioritário, o que é preciso fazer agora, hoje. Não posso deixar para amanhã. É importante nós trabalharmos, então, com o que é realmente relevante. Importante. Vou fazendo tudo, faço uma lista no dia, organizo, vou passo a passo. O que não deu para fazer naquele dia, jogo para o dia seguinte, entra como primeira prioridade, não é isso? E vou seguindo em frente, cumprindo a minha rotina abençoada de cada dia. Ah, se não fosse a rotina, nós viveríamos perdendo tempo. O sol nasce todo dia. O dia seguinte começa sempre como o dia seguinte. É a oportunidade da gente recomeçar. Eleger prioridade. O que eu preciso fazer hoje? Eu vou fazer. O que eu estou priorizando na minha existência? As questões materiais ou espirituais? Eu tenho que fazer um equilíbrio, não é? Nós estamos aqui na Terra exatamente de todo o movimento, não é isso? De tanta riqueza, de tanta inteligência que volta-se aí para a produtividade e tudo. Nós precisamos aproveitar essa riqueza toda. O nosso benefício, o benefício do outro, aproveitando bem esse tempo, elegendo prioridade, fazendo as melhores escolhas. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que desenvolveu a teoria da sociedade líquida, já ouviu falar? Das relações líquidas. Ele diz assim, hoje o mundo é líquido, como se esvaindo pelas nossas mãos e a gente não consegue reter, porque nós invertemos o que é essencial diante do que é supérfluo. Perdemos a noção do que é o permanente diante do que é temporário. E aí ele diz, é preciso reavaliar. E ele é um sociólogo contemporâneo, crítico da sociedade pós-moderna, material. Um materialista, já desencarnado, mas teve uma contribuição extraordinária com essa produção científica e intelectual que nos deixou, para a gente raciocinar sobre o que está acontecendo. E é exatamente o que nos fala Emmanuel, que nós vivemos nesse regime de interdependência, que nós nos dependemos uns aos outros, naquela faceta social que a gente tem, não é? A morte ficaria e a independência se tornaria o quê? Interdependência. Porque nós nos dependemos uns aos outros. Então é preciso considerar que esse tempo é valioso na preciosidade que a gente precisa eleger como prioridade. Outro elemento fundamental é que o tempo tem a ver com organização. Organizados, a gente aproveita muito mais o tempo. Confere? Como é gostoso, não é? Nós, geralmente, que somos assim, um pouco mais brutos, digamos, na personalidade masculina, alguns já são mais sensíveis, já estão mais evoluindo, no sentido de perceber uma realidade extrafísica, de perceber uma realidade um pouco diferente ao nosso redor, de já compreender mais o seu próximo. Mas normalmente assim, nós um pouquinho mais como eu, no caso, a gente tem 3 gavetas, não é isso? Tem uma gaveta primeira, segunda, terceira, entenderam até aí? Na primeira, a gente coloca as coisas que vão chegando, né? Papéis, essas coisas, tudo, já joga tudo na primeira gaveta. A segunda é a gaveta que se abre de vez em quando. A terceira você nunca abre, né? Ela está lá, enfim. As mulheres, geralmente, têm 30 gavetas. Já deu o número, fica fácil para nós, né? 30 gavetas, está cheio de coisas úteis lá, não é? Então, a gente vai fazendo assim uma análise. Como é que está a nossa organização? Por que tudo aquilo é necessário que a gente tem? Por que a gente guarda tanta coisa que não usa? Depois a gente perde tempo procurando o que é necessário e tem coisas que a gente não usa, que nunca vai usar, provavelmente vai usar só no ano que vem, talvez. E a gente vai aprendendo com a orientação dos espíritos. Se tem alguma coisa que você já não usa há 3 meses, é melhor você dar um destino diferente. Porque o nosso supérfluo é a necessidade do outro. Então o próximo às vezes está passando necessidade e a gente está com alguma coisa sobrando. Não é que a gente tenha sobrando tudo, mas está sobrando alguma coisa que pode ser útil ao outro. E aí a gente precisa ser organizado. Além disso, além de eleger prioridade, ser organizado, a gente precisa saber adquirir disciplina.
Emmanuel ensina a Chico Xavier e a todos nós que a espontaneidade é precedida pela disciplina. Ou seja, antes de nós sermos espontâneos, ou espontâneos naturais, fazemos as coisas como um hábito, nós precisamos ter o quê? Disciplina. Foi o contrato que Chico Xavier assinou com Emmanuel. Só haviam 3 cláusulas. A primeira, a segunda, a terceira. E ser disciplinado é o quê? É você ter organização, saber eleger prioridade, aproveitar o tempo. Eu acordo cedo, faço tudo o que tem que fazer. Se eu acordo tarde, aproveito o dia também, faço tudo o que tem que fazer. Não deixo para amanhã, não deixo para a próxima existência. Eu me disciplino. Eu vou criando hábitos com esforço. No início eu tenho que fazer força. Então, esse tempo maravilhoso, a gente precisa trabalhar ao nosso favor. A atitude é aproveitar o tempo, vivendo intensamente as oportunidades que a vida oferece. Quem está 100% presente aqui, por favor, permaneça como está. Porque às vezes a gente está assim e dá uma ausentada. Sabe como é que é? Você dá uma viajada, não é? Ninguém viajou aqui ainda, não é? Então, quando acontece isso, nós precisamos analisar que tipo de viagem é essa e quem nos acompanha. Se é o ó ou se é o ó. A gente pode estar sendo acompanhado nessa viagem pelo orientador ou pelo obsessor. Vamos tomar cuidado, não é? Para a gente ficar atento, 100% presente. É aproveitar o tempo ao máximo, fazer tudo que estiver ao nosso alcance. E aí a gente vê, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, das Antigas Escrituras, no seu capítulo 3, versículos 1 a 8. Atitude é inteligência. É inteligência. Todo mundo é inteligente. Inclusive você. A senhora também. Você também, mamãe. Aí, esses meninos, as meninas são inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Todos. E aí nós tínhamos até um certo tempo os estudos da inteligência o seguinte: o indivíduo ele tinha uma capacidade intelectual que era aquele raciocínio cognitivo, lógico, matemático, era o racional. Não é isso? Era uma parte assim das exatas, lembra? A divisão das ciências exatas. E por outro lado, tinha um indivíduo que tinha mais facilidade nas relações humanas. Então era parte das ciências humanas. Uma inteligência que vai tocar a parte da comunicação, da comunicabilidade, da interação com o outro. Na década de 1980, aproximadamente, um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner desenvolveu uma pesquisa e uma teoria muito interessante, chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. Inteligências múltiplas são várias inteligências, não apenas a lógico-matemática e da comunicação humanista, mas uma inteligência, por exemplo, que é a inteligência musical, a inteligência para as artes, a inteligência espacial, a inteligência social, a inteligência espiritual, inclusive. Vários tipos de inteligência que nós podemos desenvolver. Inteligência
emocional, que nos dá uma segurança para nós aprendermos quem nós somos e como devemos nos relacionar com o próximo. Quando nós pegamos a chamada pirâmide da informação, trabalhada por um estudioso venezuelano chamado Paez Urdaneta, ele coloca na base da pirâmide, que tem 4 degraus, primeiro dados. Então, dados é uma informação como matéria-prima. Eu tenho, por exemplo, um número, 29%. Isso é um dado. Quando eu insiro esse dado num próximo patamar, que é o nível da própria informação, que é informação com significado, eu vou, então, ter o significado de que 29% dos alunos de instituição superior no Brasil são analfabetos funcionais. Isso significa para mim alguma coisa alarmante, não é? Tem um significado. 29% é um dado. 29% dos alunos de IES no Brasil são analfabetos funcionais. Isso é uma informação. Por isso que é importante no Espiritismo, no Evangelho, nós lermos a informação. Mas para ficarmos na informação não basta, é preciso seguir o próximo passo, que é o conhecimento. Conhecimento é a informação interpretada. Informação tem significado. Quando eu consigo apreender o significado dessa informação, eu gero conhecimento. Nós temos um dos que foi presidente da General Electric. Como é que era o nome dele mesmo? Alguém vai saber? Vamos pesquisar no oráculo, não é? Jack Welch, ele dizia que o maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos inundados de informação e sedentos de conhecimento. Há muita informação e pouco conhecimento. Na literatura espírita, no estudo que a gente faz, é para também aprender o conhecimento. Não é apenas o significado da informação, mas é o que aquilo nos traz, nós interpretamos, e aí gera o último nível da pirâmide, que é a inteligência, ou a sabedoria, que é quando eu vejo que isso é alarmante, 29% dos estudantes de IES são analfabetos funcionais. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para transformar essa realidade? Isso é a inteligência e a sabedoria. Então vejamos que nós todos temos capacidade de desenvolver a nossa inteligência. Por isso a atitude é ser inteligente para fazer as melhores escolhas nos momentos de decisão. Atitude tem a ver com tentativa. Tentativa. Tentar tantas vezes quantas forem necessárias, até a gente alcançar o objetivo desejado. Tentativa. Não significa ficar batendo na mesma tecla, que a gente às vezes bate na mesma tecla, bate aqui, bate acolá, não consegue nunca sair do lugar. E isso para nós não é uma tentativa inteligente. É nós sabermos de fato tentar de forma como fariam os mineiros lá no Brasil, os de Minas Gerais, tem alguns mineiros aqui, vai comendo uai. Aí ela tá aí. É mineira, é? Quem é mineira aqui, por favor? Nossa Senhora. Que beleza. Os mineiros ficam caladinhos, né? Vão comendo pelas beiradas. Então aqui é uma maneira da gente, não é? Ter essa inteligência que vai se desenvolvendo. Às vezes eu não consigo, não é o caso de eu bater de frente, eu não tenho que ir de encontro, eu tenho que ir ao encontro. Ao encontro. Eu vou para abraçar, não para amassar. A recomendação de Jesus era para que nos amássemos, não para que nos amassemos, não é? Então a gente vai nesse sentido do amor, desenvolvendo a nossa inteligência pela tentativa. Raul Seixas escreveu uma letra e uma melodia junto com seu parceiro Raul Seixas. O parceiro era quem mesmo? Era Paulo Coelho. Ah, Paulo Coelho, exatamente. Então escreveram essa letra bonita, Tente Outra Vez, para dizer que a gente tem que tentar outra vez, seguir em frente, não desanimar. A nossa vida não se acaba, não adianta. Tudo tem solução. Por isso que
é inteligente e é atitude nós considerarmos a utilidade. Eu me lembro uma vez que eu cheguei nos colegas de aprendizado, assim como a gente chama os queridos, eu não gosto da palavra aluno, né? Aluno é sem lume, sem luz, né? Mas todos nós somos aprendizes, principalmente na doutrina espírita. Não há professor, não há mestre, não há doutor, não há PhD. Quando alguém quiser ensinar a doutrina espírita e ter um diploma para isso, está fora do prumo. Porque todos nós em doutrina espírita somos aprendizes e devemos sempre ter a mente aberta para continuar aprendendo. Quando eu achar que sei alguma coisa, a minha ignorância está falando mais alto. Por isso eu tenho a satisfação de estar compartilhando com vocês, não ensinando, porque estou aprendendo com vocês. E aí, pode ficar à vontade, se gostaram, né, naturalmente. Daqui para o ano que vem a gente, né, vai numa naturalidade que é uma beleza. A questão da utilidade. Cheguei para os colegas de aprendizado e disse assim, esfuziante, eu estava alegre, sabe aquele quando você está tão feliz? Calma, gente, aqui a gente só tem mais 59 minutos, tá bem? A gente vai acabar em breve. Aí eu cheguei para os colegas de aprendizado. Quem está gostando aqui? Esses colegas de aprendizado agora receberam um aplauso, estão gostando. Eu cheguei lá feliz assim, dizendo, eu descobri a razão da minha existência, qual é a minha missão de vida. E descobri, inclusive, o que eu quero mesmo, onde eu quero chegar. Então, a razão da minha existência era ser útil, fazer o bem ao próximo, servir ao semelhante, e também eu queria ser feliz. Aí eu falei isso assim, estava tão alegre, e o público ficou como vocês, assim. Até que um colega de aprendizado disse, ô professor, qual é que é a tua? Conte uma novidade. Aí eu fiquei mais feliz ainda, porque eu percebi que aqueles jovens com trabalho árduo durante o dia, estudavam à noite, no esforço que muitos de nós fizemos e fazemos, graças a Deus, eles também tinham como razão de existir ser útil. E todos queriam ser felizes. E a gente pergunta, a razão da nossa existência está na utilidade, em fazermos alguma coisa que seja produtiva, em dar razão para a nossa existência. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é único. Único. Não vai se repetir. E nós temos que aproveitar esse momento agora. Então nós devemos ser úteis onde nós formos, aonde nós passarmos. Então, atitude é nós cumprirmos a missão, a razão de nós existirmos, de sermos úteis a todos, em todo lugar e a qualquer hora. E aí, a gente vê que atitude é decisão. Ter atitude é tomar decisão. É o momento de fazer as melhores escolhas. Drauzio Varela, o famoso médico, ele diz que pior do que assumir os sintomas ou as consequências de uma decisão equivocada é nós sofrermos exatamente os sintomas da indecisão. Precisa repetir? Precisa ou não precisa? Mas eu vou repetir mesmo assim. Pior do que sofrer as consequências de uma decisão equivocada é sentir os sintomas de uma indecisão. Como é que fica a pessoa indecisa? Como é que fica? Perdida. Olha a voz da sabedoria. Isso mesmo, perdida. Não sabe para onde vai, não é? Indecisa. Fica parado, estagnado, porque fica sem ação. Ela parece que se trava, não é? Se tranca em si mesma. Indecisa. Causa sofrimento? A pessoa sofre, né? Ela vai sentindo uma série de coisas assim porque não sabe para onde vai, fica perdida, se sente assim travada e se sente infeliz, porque sofre muito. Por isso que ele fala, preciso tomar decisão, mesmo que seja uma decisão errada. Mas é claro que nós vamos buscar tomar a melhor decisão com a nossa inteligência, não é isso? Fazer a melhor escolha, não perder. Fazer tentativas. E se não deu certo de uma forma, nós temos a habilidade de tentar de outra forma. Não é ficar batendo na mesma tecla, é agir de uma maneira que possa chegar exatamente a uma decisão que seja assertiva,
que seja melhor diante daquele contexto. Então, nós estamos no momento de fazer as melhores decisões. Citando esta goiana, não é isso? Cora Coralina. Ai, que gostoso, não é? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. O mais importante da vida é decidir. Mesmo, olha, no caminho incerto da vida, nem sempre está muito claro, mas eu preciso decidir. Vou pedir orientação, conexão com o plano superior, para ter a ajuda necessária e tomar a melhor decisão. E aí nós vamos para a sabedoria deste que foi um gênio da arte, do cinema, da música, que criou aquela música Smiles, não é isso? Sorria. E aí nós temos aqui esse dito tão bonito de Charles Chaplin. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar as minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Leon Denis, o filósofo e poeta do Espiritismo, ensina que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Nós somos co-criadores do nosso destino com Deus, na medida em que fazemos as melhores escolhas, ou mesmo as escolhas equivocadas, para depois nós respondermos pela lei de causa e efeito, por meio das expiações, das reparações, e seguirmos o curso evolutivo a qual estamos todos destinados. Então chegou o tempo de escolher perdão ou vingança, paz ou guerra, paciência ou precipitação, ocupação ou pré-ocupação, lucidez ou ilusão, esperança ou desespero, confiança ou medo, bom senso ou insensatez, bondade ou maldade, amor ou ódio. Qual a escolha que nós fazemos? Eu já fiz a minha escolha. E diante de tudo isso, nós vamos ver que a atitude é também uma coisa muito bonita, que havia uma princesa linda, jovem da antiga Grécia, que se chamava Pandora. E os deuses gregos ficaram enciumados desta jovem princesa tão bela, que tinha toda a vida pela frente, e lhe deram um presente, uma caixa fechada, dizendo que ela jamais poderia abrir. Era uma caixa de Pandora. Era um presente de grego. Imagina você dizer para um adolescente, um jovem, não fazer alguma coisa? Ele vai o quê? Vai. E ela resistiu, até que não resistiu mais. Abriu a caixa, deixando sair da caixa todos os males da humanidade. A crueldade, a criminalidade, a injustiça, a enfermidade, a corrupção. Mas um Deus fica compadecido de Pandora e permite que ela feche a caixa, guardando dentro da caixa o antídoto para todos esses males. A
esperança. Diz o ditado popular que a esperança, a última que morre. Poucos de nós nos lembramos também que a esperança é sempre a primeira que renasce. Na verdade, a esperança nunca morre. Nós precisamos ter esperança, não de cruzar os braços e esperar comodamente, porque no tempo de mudança, de ação, de tempo que precisamos aproveitar, de inteligência a fazer as melhores escolhas, no tempo em que nós estamos para decidir, no tempo que temos que tentar, no tempo que temos que ser úteis, no tempo que vamos agora sim seguir o caminho necessário para a evolução, é preciso ter esperança, do verbo esperançar, como nos ensina o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella. Esperançar porque nós fazemos a nossa parte, porque nós caminhamos, e no ensinamento de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Mateus 11, 28, 30. A gente fica pensando, meus irmãos, já nos encaminhando aqui para o encerramento das nossas palavras. Será que Jesus faz alguma exigência para nós? Este ser tão bondoso, tão carinhoso, acolhedor, faz alguma exigência? Ele que nos chama, vinde a mim, todos vós. Ele que nos fala de que o fardo é leve, o jugo é suave. Jesus seria capaz de fazer alguma exigência, meus irmãos? Seria. E o fez. Para que o fardo seja leve, o jugo suave, é preciso cumprir a lei. A lei de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E se tivermos dúvida, ele ainda diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, para que a gente não possa ter dúvida. Então, meus irmãos, quando a dúvida bater a nossa porta, quando nos sentirmos fragilizados, que a gente possa trazer junto de nós a presença de Jesus, desses mentores amigos, e principalmente daquele que é nosso amigo espiritual, a nossa amiga espiritual, e dizer que nós queremos uma entrevista com ele, para dizer assim do fundo do nosso coração, recolhidos na intimidade do nosso ser: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Me chamaste amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Para viver a grande mensagem. Quem gostaria de ter esse livro? Ok, para você. Tem tanta gente, né? A nossa amiga vai compartilhar o livro com outros. Presente da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigada. Seja só para quebrar o protocolo. Agora sim, encerrando, isso aqui a gente contou lá numa outra casa, que nós fomos muito bem acolhidos aqui, sou muito grato. Estávamos encerrando uma palestra no Distrito Federal, uma semana espírita da evangelização. E já íamos nos sentando. Aí o público aplaudiu, como vocês gentilmente fizeram. E eu indaguei do meu mentor espiritual: mas por que o público aplaude? Como todo mentor espiritual que se preza, ele respondeu com uma pergunta: você acha que esses aplausos são para você? Aí eu disse mentalmente: não são, não. Ele falou: não, esses aplausos são para eles, que tiveram a paciência de lhe ouvir.